Quando hoje uma mulher de 60 anos é jovem, tem aspirações, tem experiências e produz muito mais do que talvez quando estava naquela fase de ilusões, de buscas, de infâncias prolongadas. Então este fenômeno ocorre psicologicamente nessa faixa de idade, por ser ainda a faixa da irrealização. A pessoa não se sente completada e por isso continua aspirando a mais e ficando mais ansiosa. Então, por isso agora é hora de reiterar o que você falou há pouco, então transformar o medo, medo de não ter uma realização profissional, medo de não ter uma família, medo de não ser mãe, esses medos todos transformar em confiança. Exatamente, porque o medo é a emoção mais antiga da criatura humana. Nós trazemos antropologicamente essa herança que vai nos levar às vezes à ira e raramente ao amor, que são as três emoções básicas. O indivíduo que cultiva o medo de uma de certa forma está sempre expectante e irritado. Qualquer coisa o desequilibra, então ele tem a ira. E a ira é o elemento básico de todas as manifestações dos tormentos emocionais, o ódio, a raiva, o ressentimento, o ciúme, a inveja. Então todos esses fenômenos psicológicos no interior da mulher são mais preponderantes do que no interior do homem, o que produz o desencadeamento da síndrome do pânico. Interessante que me recordo que há umas semanas atrás, num domingo, no dia 26 de abril, nós estivemos presente no seu mini seminário, no 7º Encontro Amigos da Boa Nova. E você dizia a respeito da importância de ter essa diferenciação, que o medo, ele é importante porque ele foi um fator de proteção que nos trouxe até aqui, é isso? Exatamente. Graças ao medo nós sobrevivemos, porque ele nos deu o mecanismo para poder preservar a vida. Os psicólogos, fazendo análise, observaram que ele é tão notável para nos ajudar, que nos eriça, nos animais, eriça os pelos para dar a impressão de volume e apavorar o predador. Como consequência natural, nós temos este medo como mecanismo de ajuda, mas deveremos controlá-lo, para que ele não se transforme no fator de perturbação e não venhamos a criar esse medo de viver e principalmente o medo de amar. Então, como em outras situações, o medo ele pode ser remédio, cuidado para que não seja veneno. Exatamente. O problema é a dose. Exatamente. Precisamos tomar cuidado para não irmos para o excesso. A visão da vida é fantástica. Como diz no budismo, o caminho do meio. E nós diríamos em linguagem popular, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas está centrado dentro dessa visão do amor, de que Jesus Cristo foi o modelo máximo e que nos leva à ação da caridade, conforme preconiza o Espiritismo. Caridade que não é o ato de doar apenas, mas é o ato de doar-se à vida, de auto-amar-se, para poder melhor amar a criatura humana. Quando nós falamos caridade, a palavra está tão desgastada que logo vem à mente a inveja, ou melhor, que logo vem à mente a esmola. E o indivíduo pensa que a caridade é algo ultrapassado. Não, é uma proposta de autoterapia, evangelioterapia, amor-terapia. O indivíduo caridoso, realmente, aquele que se ama, com muita dificuldade pode ser vítima de uma dessas síndromes. Sim. Porque ele não tem campo mental nem psicológico. A sua emoção está em harmonia com a ligação com o pensamento divino. E o pensamento cósmico nutre-nos, dá-nos vigor, dá-nos coragem, impulsiona-nos para a frente. Então a saúde é o resultado desses fatores que se conjugam. Voltando a esse tema da síndrome do pânico, qual é a correlação, Divaldo, entre ingestão de drogas e a síndrome do pânico? Quando o indivíduo adquire o hábito da ingestão de drogas, seja de que forma for, principalmente essas drogas aditivas, naturalmente ele vai criar um condicionamento que lhe proporcionará a síndrome do pânico quando esteja fora daquela terapia destrutiva que é a ingestão da droga. Porque as alucinações permanecem no inconsciente. O destrambelho dos neurônios cerebrais criam fantasmas internos, não apenas aqueles que ele vivencia no período em que está sem a ação da droga. E graças a isto, no inconsciente, ele elabora o mecanismo do pavor, de algo que lhe aconteça. E isso desencadeia a desestruturação neuronal e o indivíduo fica receptivo e sujeito às manifestações do pânico. Interessante que você está dizendo, me faz recorrer, assim, muitas pessoas vão buscar, inclusive, a droga para ficar mais corajoso, para não ter o medo. Exatamente. E aí o que elas acabam encontrando é o pânico.
porque surgem os fantasmas. Todos aqueles conflitos que estão escondidos, quando passa a ação eufórica que a dopamina proporciona no cérebro, com um desgaste tremendo, nós temos uma descarga de dopamina equilibrada. Quando usamos determinadas drogas, como o cristal, as anfetaminas, aí há um excesso de dopamina que destrói os canais receptivos. E o indivíduo começa a formar pavores inconscientes. Ele tem as alucinações no período de que não está com a droga, e aí o pânico se faz ainda mais cruel, porque não tem reservas emocionais. Você continue ligado no programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Voltamos já. Rádio Boa Nova. Sintonize. Em todo o Brasil. Saiba como ouvir. Ligando, por e-mail ou acesse o site. A comunicação em prol de um planeta de regeneração. Rede Boa Nova. Emissoras da FEAL. Fundação Espírita André Luiz. Já chegou nas bancas de todo o Brasil a revista Caminho Espiritual, edição 7, Os Poderes da Alma. Descubra e desenvolva sua força divina. A fé e as curas espirituais. Premonição, mediunidade. Visite nosso site e acesse centenas de artigos e vídeos espíritas gratuitamente. Revista Caminho Espiritual. À venda nas bancas de todo o Brasil. Clube do Livro Amigos do Espiritismo. Ficando sócio do clube, você receberá em sua casa os melhores lançamentos de livros espíritas. Não perca essa oportunidade de ter os melhores livros pelo menor preço do mercado. Inscreva-se já, ligando 11 2979 2157 ou acesse www.amigosdoespiritismo.com.br. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E a pergunta que ficou no ar é: síndrome do pânico e obsessão, como diferenciar, já que muitas pessoas confundem esses dois temas? Inicialmente, deveremos fazer entender ao indivíduo que a obsessão somente ocorre quando há sintonia daquele que é o devedor. Mesmo quando ocorre síndrome do pânico, simulacro, através de obsessão, da presença de entidades perversas, ela não é o fator desencadeante, a obsessão, mas é a dívida que o indivíduo traz de outra vida, abrindo espaço, portanto, uma tomada para o plug, em que o espírito naturalmente faz a fusão da sua energia com a energia do indivíduo. Naturalmente que há obsessões dão aspectos de síndromes do pânico aparentes, como também pode levar a convulsões de natureza epiléptica, a transtornos profundos de depressão, mas genericamente não são obsessões. Podem vir os fenômenos obsessivos como complementares, porque derrubam o equilíbrio do indivíduo, a pessoa se torna pessimista, desce o nível das suas aspirações e sintonizam com as entidades perversas, piorando o quadro. O fato do indivíduo considerar que a síndrome do pânico é obsessiva e fazer exclusivamente a terapêutica bioenergética ajuda, mas não resolve o problema. Necessita da psicoterapia especializada e também de uma mudança muito grande de comportamento, procurar alterar a sua forma de ver a vida, gerar fatores que lhe propiciem mérito para diminuírem os seus débitos passados. Daí é muito cuidado e não generalizar todas as problemáticas psicopatológicas e mesmo orgânicas como de natureza exclusivamente obsessiva. O Espiritismo não veio para combater a ciência médica, veio para iluminá-la. Dessa forma, o Espiritismo sempre recomenda que o paciente de qualquer problemática procure o seu médico, o seu terapeuta, o seu psicanalista, de acordo com o problema, o especialista, porque eles são sacerdotes que Deus coloca na Terra para missões sublimes de nos ajudarem na área da saúde.